Só fazendo um disclaimer que esse vídeo aqui não contém spoilers, então você que não jogou o jogo nem assistiu gameplay, você pode ficar tranquilo que eu não falo nada sobre o que vai acontecer no futuro da história. Essa semana saiu o primeiro episódio da segunda temporada de The Last of Us. Depois de 2 anos de espera desde a primeira temporada, finalmente ela chegou aí. E já nesse primeiro episódio já deu pra sentir muitas diferenças do jogo pra adaptação. Mudanças realmente significativas que parecem estar mudando todo o curso da história que a gente já conhece. E eu tenho algumas coisas pra falar, não só sobre essas mudanças em si, mas sobre minhas primeiras impressões com esse novo episódio que foi apresentado pra gente. E um fato que aconteceu que eu acho extremamente importante pra gente poder avaliar o rumo que essa série pode estar indo, foi que junto com a chegada da segunda temporada a gente recebeu também um anúncio de um novo jogo da franquia The Last of Us. E ao contrário do que muitos esperavam, não é o anúncio do lançamento do The Last of Us 3. Na real, não chega nem perto de ser isso. A Sony e a Naughty Dog acabam de anunciar The Last of Us Complete Edition, que é nada mais nada menos que a 6ª vez que eles relançam o mesmo jogo. E essa edição do jogo reuniria basicamente The Last of Us Parte 1 e 2 num pacote só. Uau! Todo esse pacotão estaria vindo nos mercados pelo valor de R$500, e como a gente já poderia imaginar, talvez fosse uma forma de vender esses jogos por um valor mais abaixo. E não. Se você joga no computador, por exemplo, caso você queira comprar os 2 jogos, você vai pagar em torno de R$450. E é bizarro que esse jogo de mais de 10 anos atrás, lançado 2 gerações atrás de console, consiga ser vendido mais caro do que o valor do seu lançamento nos dias de hoje. É o valor mais caro para se ter a experiência da Last of Us até hoje, de um jogo lançado para PS3 em 2013. Em 2013 a gente teve o lançamento do primeiro jogo, o The Last of Us. No ano seguinte eles remasterizaram o jogo, com em 2020 finalmente vindo aí a parte 2 do jogo. E 2 anos depois o jogo veio receber o primeiro remake, o The Last of Us Parte 1. Então só no ano seguinte eles finalmente lançaram para PC, que até então era um jogo exclusivo da Sony, e em 2014 lançaram The Last of Us remasterizado. E esse ano, 2025, The Last of Us remasterizado ganhou uma versão para PC. E como eu disse, o mais engraçado disso tudo é que o jogo até então era um exclusivo da Sony. Caso você compre os 2 jogos hoje para PC, eles saem mais baratos do que essa versão para Sony com os 2 jogos juntos. Agora, o motivo de eu estar falando desse jogo e dessa movimentação da Naughty Dog com a franquia é porque eu acho que isso pode acabar afetando a série de certa forma. Na primeira temporada de The Last of Us, nós tivemos não só o primeiro jogo inteiro adaptado, como também a DLC, Left Behind. E na minha opinião, a primeira temporada é incrível. O que eles fizeram ali é realmente louvável. Eles conseguiram não só adaptar com maestria, como também melhorar em certos aspectos da série, abordando outros pontos de vista, tendo um novo olhar quanto a essa história e esses personagens, sem descaracterizar ou perder a essência desses personagens. E esse movimento atual da Naughty Dog me faz ter medo quanto ao futuro da segunda temporada, principalmente pelo fato de que, diferente da primeira, eles dividiram o segundo jogo em 2 temporadas. Ou seja, nós não vamos ter todo o segundo jogo adaptado esse ano. E não necessariamente isso é um problema pra mim. The Last of Us Parte 2 é o meu jogo preferido da minha vida. Esse é de longe um dos jogos mais importantes pra mim, e talvez o que eu tenha mais carinho. E eu tinha muita expectativa que eles fossem adaptar o jogo assim como a primeira temporada, não só fielmente, como também melhorando toda a história em certos aspectos. E o principal motivo de eu ter esse pé atrás, avaliando esse relançamento do jogo pela 6ª vez, é de que me parece que eles estão querendo sair um pouco do que a gente já esperava ver da segunda temporada. Nesse primeiro episódio, a gente teve mudanças significativas em alguns personagens. Uma ordem de apresentação da história que eu acho que pode afetar a experiência do espectador que nunca teve contato com essa história e não sabe o que vai acontecer, porque a ordem que é apresentada, as coisas mudam completamente como essa história afeta você. E uma coisa que eu tive uma estranheza muito grande, tanto na primeira vez que eu assisti o episódio, quanto das outras vezes que eu reassisti com mais calma para poder analisar melhor os fatos, é sobre a importância que a série parece estar dando para Jackson no geral. Esse primeiro episódio parece estar desenvolvendo muito bem essa cidade, como ela funciona, os problemas que ela tem, as pessoas que vivem lá dentro, mas quem jogou o jogo sabe que isso não é realmente importante. 99% do jogo se passa fora da cidade, em nenhum momento ela é realmente importante pra história. E eu senti que Jackson era quase como um personagem à parte, que estava sendo desenvolvido ali nesse primeiro episódio. E pesquisando sobre, eu acabei caindo num podcast do Craig Mazin, o showrunner da série, e do Troy Baker, que é o ator que interpreta o Joel nos jogos. Nesse episódio do podcast, eles têm uma participação especial do Neil Druckmann, que é o criador de The Last of Us e produtor executivo da série, e que também ajudou a escrever esse primeiro episódio. E ao meu ver, esse foco maior em Jackson pode ter 2 justificativas. Ou isso tudo é só enrolação pra poder justificar a série ser dividida em 2 temporadas, ou essas 2 temporadas são por conta de uma mudança significativa no caminho que essa série vai tomar em relação aos jogos. Eu acho que esse é um dos meus maiores medos, porque nenhuma dessas alternativas parece ser realmente boas. A gente já teve um problema muito grande no passado quanto a adaptações feitas pela HBO, quando se trata de seguir um caminho diferente do material original. Até hoje Game of Thrones é lembrado como uma mancha na história da HBO por conta do seu final, que eu não acho que é um problemão como todo mundo acha, que estragou a série, mas independente disso, no caso de Game of Thrones,
Thrones, isso aconteceu por conta da falta de material original para se adaptar. A partir de um certo ponto da série, o material original acabou, mas o sucesso da série era tão grande que não dava para esperar a boa vontade de George R. R. Martin para poder escrever um novo livro. Então eles foram meio que seguindo por conta própria, digamos assim. Mas em The Last of Us nós ainda temos material base. Ainda existe material para ser adaptado. The Last of Us Parte 2 é simplesmente uma obra-prima. Muitas pessoas dizem que o jogo é diferente do primeiro e é basicamente um filme no qual você coloca o analógico pra frente e os personagens passam horas conversando e desenvolvendo a história, quase como se fosse um filme. Na minha opinião, isso não afeta nem um pouco a experiência, inclusive eu gosto muito disso. E pra mim parece tudo ser mais simples pra ser adaptado justamente por isso. E eu não tô falando pra fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do jogo pra série. Se a gente quer ver o que a gente tem no jogo, a gente pode simplesmente jogar o jogo. O que eu quero dizer é que talvez não tenha necessidade de mudar o foco principal da série. E é claro, isso é só uma primeira impressão, a gente ainda não sabe se isso vai realmente ser levado pra frente. Por mais que mais de uma vez no episódio eles tenham dado foco para as raízes que estão entupindo o esgoto, trazendo cordyceps, no final isso é usado inclusive como um cliffhanger pros outros episódios. Então é um pouco difícil ignorar a importância que isso tudo parece estar tendo. Mas enfim, eu vou falar o que eu achei do episódio num geral. A primeira coisa que a gente acaba percebendo na série em relação ao casting, e quanto aos novos personagens, eu já adianto que eu gostei da maioria. A gente ainda não pôde ver muito bem sobre o pessoal da Abby, no máximo um pouco da caracterização. Eu demorei um pouquinho pra identificar quem era o Owen, e sinceramente, assim como o Tommy na primeira temporada, eu só identifiquei quem era por conta da dublagem, que pra mim é um dos pontos altíssimos da série. Mas tá de boa, pelo menos acertou. Devem estar vindo da Rota 89. Vão pelas mesmas rotas todo ano? Tipo migração ou coisa assim. Como isso funciona? Bom, quando a pressão barométrica chega a uma certa temperatura... Merda, eu não sei de porra nenhuma. O fato deles usarem os mesmos dubladores, isso dá uma imersão pra mim que é surreal. Talvez assistindo no áudio original isso me incomodasse um pouco. Em algumas cenas parece que os personagens estão querendo imitar exatamente o que tem no jogo e dá um ar de estranheza. Everyone fucking except for you. Everybody fucking except for you. Mas ao mesmo tempo, essa nostalgia vem de uma forma muito boa pra mim. Eu não sei explicar muito bem qual é a minha opinião sobre isso. E a Dina? Meu Deus, a Dina... Minha nossa. A Dina sempre foi um personagem que eu gostei bastante no jogo. Ela sempre foi essa luz no meio de todo o caos que permeia esse mundo, sempre muito alegre, o que acabava contrastando muito com a própria Ellie, que passou por muita coisa no passado, realmente muita coisa. E ela sempre foi estando ali do lado dela com toda essa alegria, com esse brilho no olhar que vai sumindo conforme o passar da história, assim como todos os personagens que a gente acaba vendo. Porra, passa pra cá. Ah, tá. Até parece que você consegue. Tá. Aham. Foda-se. O que caralho você tá fazendo? Abriu, não abriu? E a Dina aqui na série parece estar até melhor do que a do jogo. Pelo menos nesse início ela tem uma conversa super legal com o Joe, que acaba desenvolvendo um pouco dos dois. E na cena do Ano Novo, inclusive, é realmente muito difícil deixar de perceber o quanto que essa atriz brilha dentro do personagem. Ela entrega perfeitamente aquilo que ela deveria, o que acaba ofuscando a Ellie, porque enquanto isso a Ellie tá ali, né? Eu sei que falar mal da Bella Ramsey é chutar cachorro morto, e eu fui uma das maiores defensoras dela na primeira temporada, e eu continuo com o pé firme nesse lugar de defender ela. Ela foi uma excelente atriz na primeira temporada, ela entregou demais. Realmente dá pra ver a Ellie do primeiro jogo durante a série. O jeito que ela brinca, tira o Joe do sério, a forma com que ela desenvolve e faz com que o Joe, que é um personagem duro, acaba se abrindo pra ela de certa forma, pra aquela criança que ele acabou de conhecer. Isso tudo desenvolve esse laço quase paternal entre eles. Mas acontece que a Ellie não é mais uma criança. Ela não é mais aquela Ellie. A Ellie do primeiro jogo pro segundo muda completamente de personalidade. Agora ela tá mais velha, ela criou essa casca de maturidade por conta de todos os traumas que ela viveu. E conforme o jogo passa, parece que cada vez mais ela acaba sendo destruída nesse sentimento agressivo dentro dela de querer ser violenta, de buscar justiça de uma forma com que ela acha que é certo, por conta daquilo que foi tirado dela contra a vontade dela e da oportunidade dela de salvar a humanidade. Bom, eles até tentaram mostrar que a Ellie tá mais violenta, ela continua batendo no cara, mesmo pedindo pra ele parar, ela vai em busca de problemas em uma patrulha que não era necessariamente pra ter contato com os infectados, mas todo esse amadurecimento, esses 5 anos que passaram, parece não ter existido pra ela. A Ellie tinha 14 anos na primeira temporada e agora ela tá com quase 20. E é como se não tivesse passado nem um dia. E é claro, isso vem muito por conta do biotipo da atriz. A Bella Ramsey, que é inclusive mais velha que a Ellie, parece que continua parecendo uma criança. Quando eu falo de atuação e de entregar bem o personagem, diferente da primeira temporada que eu defendia ela e falava o quão boa ela era e bem sucedida ela estava sendo em entregar essa personagem, aqui isso tudo foi embora. E é muito difícil deixar isso de lado quando a gente tem pessoas que estão na mesma cena que ela e se destacam muito mais que a protagonista. Na minha opinião, infelizmente,
eles deveriam ter feito um recast da protagonista, até pra mostrar essa passagem de tempo, porque isso acabou afetando inclusive outros personagens que parecem estar muito mais novos, como todo o grupo da Abby ou a própria Dina, que sinceramente eu não acho que foi um casting ruim. Claro que a Abby bombada ia ser muito foda da gente estar vendo, mas eu acho que no fim não é muito sobre isso, e sim sobre a comparação que a gente faz em relação à primeira temporada e a segunda. E a gente não teve a Abby na primeira temporada, então acaba que a gente não tem essa estranheza de 5 anos que não parecem ter sido passados. Eu sinto como se a personagem tivesse sido de certa forma um pouco descaracterizada dessa forma, e eu tenho medo disso acontecer inclusive com o Joel. Nesse episódio a gente teve uma cena consideravelmente grande, diga-se de passagem, onde o Joel vai pra terapia, e sinceramente eu não acho isso nem um pouco crível. A gente conhece o Joel, ele não é esse tipo de pessoa que pede ajuda, mas isso eu meio que vou deixar passar, porque talvez essa cena tenha servido pra apresentar pra gente mais sobre a personagem da psicóloga, que é uma personagem que não existe nos jogos, e o seu marido, que o Joel da série, pelo visto, tenha tido uma história no passado. Então eu acho que a gente não pode dizer que foi uma cena inútil, de certa forma, a gente ainda tem muita coisa pra ver pela frente, mas isso me fez lembrar de outra cena do jogo que é extremamente importante, a primeira cena do jogo, onde o Joel, quase como uma recapitulação do primeiro jogo, conta pro seu irmão, o Tommy, o que foi que ele fez e o que aconteceu naquele dia com a Ellie. E é nessa cena, inclusive, que ele solta essa frase incrível que na série ele fala pra psicóloga. Só que isso no jogo tem um contexto completamente diferente. E eu tô falando da frase, eu salvei ela. O que você fez com ela? Eu salvei ela. Caramba, Joel. O que você fez? Salvei ela. No fundo, as frases são iguais e elas têm o mesmo significado, mas o contexto onde isso está inserido muda completamente como o espectador recebe essa informação. Isso da série apresentar as coisas numa ordem diferente, pra mim é um grande medo, por conta da forma com que isso é apresentado pra gente no jogo. O jogo apresenta a história com uma ordem cronológica não linear. A série intercala entre acontecimentos da linha do tempo da história principal, do ponto de vista da Abby e do ponto de vista da Ellie. Isso por si só é muito parecido com o que a gente veria numa série, onde durante um episódio que se passa no mesmo dia, a gente acaba vendo o acontecimento e o ponto de vista de vários personagens diferentes. Mas a diferença é que no jogo nós não temos todo o contexto dado de mão beijada pra gente, e faz parte da experiência a gente descobrir isso junto com os personagens e com os flashbacks que são apresentados de ambos os personagens. O impacto que certas cenas têm no atual momento da história quando é apresentado pra gente uma certa lembrança de um personagem é o que faz essa história ser tão boa e o que faz a gente ter todos esses gatilhos emocionais que enriquecem essa história. E eu digo isso porque logo no primeiro episódio a gente tem cenas que vão ser apresentadas pra gente só lá no final do jogo. E quando a gente vê isso com o contexto de tudo que os personagens vão vir a passar, é extremamente diferente. A própria cena do baile, a gente não vê o Joel sendo violento pra poder defender a Ellie contra a homofobia que ela veio sofrer. Isso faz total diferença quando a gente sabe o contexto disso. O contexto da Ellie ter ficado irritada nessa cena. Porque a gente sabe os motivos, a gente sabe por que a Ellie tá tratando o Joel daquela maneira, e é justamente por conta dessa violência que o Joel é capaz de vir a tomar pra poder proteger ela. Isso faz total diferença na percepção do espectador. Esse fato do flashback, inclusive, pra mim, seria muito bem utilizado pra continuar com a Bella Ramsey como criança, que é algo que a gente vê bastante ao longo da história. Então não é como se a atriz fosse simplesmente sair completamente na série. Isso tudo faria, inclusive, muito mais sentido. Imagina só a gente tá vendo a Ellie adulta, entre muitas aspas, e corta pra um flashback onde ela tá exatamente igual, com a mesma cara, sendo que, tecnicamente, nesse flashback ela era uma criança. Isso da ordem que as coisas são apresentadas, inclusive, acabou fazendo ficar uma dúvida muito grande pra mim sobre a personagem da Abby, que em menos de 5 minutos de tela a gente já sabe exatamente quem ela é, as suas motivações, sendo que parte da experiência da gente acompanhar o desenvolvimento dessa personagem é a gente ter raiva dela, porque a gente simplesmente não sabe suas motivações. A gente não sabe quem ela é, ou o que ela tá fazendo. Eu lembro quando eu tava jogando a primeira vez, e o jogo me colocou pra jogar com ela, e eu fiquei tão irritada que me deu vontade de ficar me jogando em cima das coisas de propósito, só pelo puro ódio que a gente supre por essa personagem. Onde eu posso me jogar de um precipício com ela? Dad, come on! Não tem como seu pai tá vivo, ele morreu em 1942. Mas é claro que esse é só o primeiro episódio, a gente não sabe ainda o que vai vir pela frente. Eu não sei se eu vou vir aqui toda semana pra poder falar de The Last of Us, talvez eu faça só um vídeo agora e no final, no máximo se acontecer alguma coisa no meio dos episódios. Mas eu não consegui me segurar e eu precisava falar de The Last of Us porque é o meu jogo preferido, é uma coisa que é muito importante pra mim, e eu tô extremamente animada pra ver o que a gente tem pela frente. Eu não vi trailer, eu não vi nada, então eu tô tendo toda a experiência todo domingo quando lança episódio. Caso eu não venha voltar a falar de The Last of Us aqui até terminar a série, você pode me seguir nas minhas redes sociais, onde eu sempre aviso que tem vídeo novo e também eu falo minhas opiniões sobre as coisas que estão acontecendo pelo mundo. Me diz aí o que você achou do primeiro episódio, se você concorda com o que eu tô falando aqui. Pode comentar qualquer coisa, isso vai me ajudar demais. Se você puder me ajudar financeiramente, inclusive tem o Seja Membro aqui do canal. Eu queria fazer um agradecimento especial pro Davi Torres, que tá completando 1 ano de membro aqui do canal. Ele é meu único membro e eu sou extremamente grata por ele. Obrigada, eu vou ficando por aqui e até a próxima.